E aí, galera, como eu falei no último vídeo aí, quero trazer as três forças do hinduísmo e eu quero falar um pouquinho assim que acontece essas forças, como todos nós estamos sempre recebendo ação de forças, né, da natureza, do universo e das outras pessoas, vamos dizer assim, mas também de seres mais avançados. A gente acaba que essa força, ela gera um resultado, né, uma emanação na matéria, tá? E aí, essa emanação na matéria, ela tem uma qualidade. Então, é esse mais ou menos o cruzamento aí que fazem para denominar um pouco essas forças, tá? Que são três forças na matéria, tá? Uma delas é o tamas, tá? Tamas, ela é a inércia, é uma força que ela tende a não ter resultado, ela tende à inércia. Então, se a gente fica, digamos, no sofá o dia todo, né, é porque Tamas está agindo sobre nós, tá? Nós temos o Rajas, tá? Rajas é a ação por impulso, tá? Então, a ação por impulso, ela nada mais é do que aquela coisa que a gente simplesmente faz. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha o dia todo e se parar no final do dia, a pessoa não sabe direito o que ela fez, que resultado que ela teve, né? É aquela ação sem a vontade por trás, né? Para quem viu o vídeo Vontade e Desejo, vai entender um pouquinho melhor quando eu digo vontade. Essa ação sem vontade, ela é uma ação que ela não tem um propósito por trás, tá? Então eu vou lá e meio que faço porque eu tenho que fazer, ou faço porque eu entendo que eu tenho que fazer, ou porque é minha obrigação, ou porque eu quero um resultado daquilo, tá? Mas não é algo que me move, não é energia criadora, eu estou simplesmente agindo, tá? Então o Rajas é essa ação por impulso, essa ação que acontece. E aí o que acontece? Tanto o tamas, que é a inação, vamos dizer assim, que fica parado, não gera um resultado correto, tá? A gente vai ter também o rajas não gerando uma ação correta, uma ação boa, vamos dizer assim, né? Se a gente falar de qualidade. Então as duas são, como eu falei do dualismo ali, são, digamos, os espectros opostos, né? Os polos opostos das forças agindo. Então, ou ela gera a gente fazer nada, né? Ou gera a gente fazer muita coisa, mas essa muita coisa sem um propósito, sem um objetivo definido, tá? E aí vem a força, digamos que a intermediária ali, né? Ela é a força do equilíbrio, que é o sattva, tá? Essa força do equilíbrio, ela é a força da retação, tá? Ela é o caminho do meio, vamos dizer assim. Então, sattva é a qualidade da força que gera resultado, vamos dizer assim, né? É a qualidade da força da criação, porque ela faz o caminho do meio. E o que é esse caminho do meio, né? É a ação com vontade, a ação com propósito, tá? Então, é importante, eu só vou fazer, quem já viu o vídeo, vou falar um pouquinho só para quem não viu, poder entender um pouquinho. Nós temos a vontade e o desejo, né? O desejo é aquilo que vem do corpo, né? E a gente vai agir, por exemplo, por impulso, por desejo, vamos dizer assim, o corpo ficou com vontade de comer um bombom. Aí tu foi lá e agiu e comeu o bombom, tu não pensou, tá? Tu simplesmente reagiu através do teu desejo, né, que veio. E foi uma ação por impulso, tá? Foi uma ação sem a vontade. Então, tu vai lá depois, comeu e depois se arrepende. Ela gerou um resultado negativo, tá? Agora, por exemplo, comer, tu pode, pô, tô num relacionamento, eu quero fazer um jantar, uma coisa que agrade para unir, né, minha família, para gerar uma lembrança bacana, para eu me sentir bem, para minha esposa me sentir bem. Então isso é uma ação com uma vontade, tem um propósito por trás, tem algo maior, gerar coisas boas, né? Então isso é o sattva, tá? O sattva é essa ação com vontade, e ela digamos, seria nessa cultura essa força de vontade, essa força com vontade que seria a força criadora, tá? É a força que a gente vai conseguir gerar, né? Então, quando falam muito aí daquele
poder né, de trazer as coisas, né, de poder. Quando dizem, né, o poder da atração, né, o poder da atração, vamos falar, mentaliza, né, verbaliza, escreve, e isso é isso, é colocar essa energia em ação. Só que muitas vezes não dá certo para algumas pessoas por dois motivos, né? Um deles é que isso é um desejo, tá? Então ele não vai gerar um resultado positivo, e isso eu preciso que você tenha entendimento assim. Ele pode gerar um resultado positivo pro momento, porque ele é um desejo e tu tá buscando ali uma coisa, ganhou e deu, mas ele talvez não vá te preencher a longo prazo, entende? Agora, quando tu faz um pensamento, né, e quando tu tem um alinhamento, para pensar e mentaliza e busca, coloca energia em ação de uma coisa que faz sentido para ti, de uma vontade, uma coisa maior, essa força ela tem um poder de criação, tá? Posso até falar mais para frente como é que as forças funcionam e as energias, mas ela tem isso porque ela é uma ação criadora, né? Uma ação com vontade. Então, o que é importante na tua vida, assim, tá? Haja sempre com vontade, não haja por impulso, tá? E também não passe o dia todo sem fazer nada, tá? Então, é a mesma coisa que os filósofos, ou também aí a gente vai tu vê coisa de budismo, o pessoal, o monge fica calado, ele fala muito pouco. Por quê? Porque da boca dele, né, e se acreditava, né, e se acredita que o som, ele é uma energia, né, ele é uma frequência, né, como as cores são e tudo mais, ela tem resultado, tá? Então, eles só vão emitir sons que sejam positivos e que tenham um propósito, senão eles ficam calados, tá? Então é a mesma coisa que a gente. Tu não tem que ficar lá fazendo um monte de coisa, porque às vezes tu vai achar, fiz um monte de coisa e não me gerou nenhum resultado. Também tu pode ficar em casa e, e aí, né? Tipo assim, vamos dizer, eu tô em busca de uma namorada, né? Eu vou ficar em casa esperando alguém bater na minha porta para dizer, tô te procurando. Não existe isso, né? Tu tem que fazer uma ação para aquilo, né? Então, o equilíbrio sempre é o caminho do meio, é sempre o caminho da vontade, o caminho das coisas que fazem sentido. Só que a gente precisa fazer essa análise e essa percepção do que é essa vontade, né? Não é, e não confundir desejo com vontade, certo? Espero que tenha conseguido esclarecer, que não tenha confundido as ideias, mas se tu tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que eu posso fazer um videozinho ou escrever mesmo ali respondendo a dúvida. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, um comentário qualquer também para fazer, fica bem à vontade de fazer aqui, que a gente está sempre buscando melhorar e contribuir. E se você curtiu, dá uma curtida aí no vídeo. Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.